Pá, estou a encarar como uma coisa muito natural. Acho que há sítios dos quais tu nunca sais. Não é verdadeiramente um regresso no sentido criativo, porque eu tive sempre este tempo todo a escrever coisas e a ter ideias. É um regresso no sentido de ter uma produção e de tê-la visível para o público, mas de facto há sítios de onde tu não sais, mesmo que queiras. Não sais mesmo. Portanto, a sensação que tenho agora a voltar a trabalhar de uma forma mais intensiva e mais próxima com o processo de construção de um espetáculo é que se calhar estou um bocadinho mais calmo, se calhar estou um bocadinho menos preocupado com o que é que estão a pensar do que eu estou a dizer ou a fazer, mas isso acho que é apenas uma questão de... Pá, a idade vai passando e nós começamos a ser um bocadinho menos preocupados com as consequências do que dizemos. É, um, é uma ideia polissémica desde o início, que é a piada do fim ter dois sentidos possíveis e ambos são interessantes e ambos são cativantes. Isto tudo surgiu de um processo reflexivo muito simples, que é, nós estamos sempre a discutir o que é o teatro, qual é o financiamento, qual é a programação, e eu sempre vivi uma coisa desde puto, que é um bocado pensar no objetivo dos espetáculos que vou ver, e isso sim cativa-me, como espectador. Portanto, questionei sempre o fim das coisas, não é? Para que é que isto serve? Porque é que estamos a fazer isto neste momento? Foi coisas que também aproveitei quando estive a fazer programação. E esse lado, essa coisa quase bipolar entre o fim como o final de uma coisa, mas o fim também como objetivo, levou-me a construir um texto que questionava isso. Isto começou como uma ideia que era suposto ser um espetáculo de rua, portanto, inclusivamente a primeira frase, que agora foi trocada, dizia estamos na rua, mesmo no meio da rua, e agora diz estamos no teatro, mesmo no meio do teatro. Se calhar também é um regresso à colocação minha própria no espaço. E a ideia era esta disrupção estranha entre um teatro que pretende ser organizado, com regras, com ideias, que é um teatro que nos precedeu, onde as pessoas que o faziam tinham ideias muito claras do que era o teatro, de quem é que o fazia, de para que é que servia. Eram ideias que nós podemos contestar, mas eram se calhar ideias confortáveis, não é? O teatro tinha regras. E eu tentei pôr essas pessoas a tentarem fazer um espetáculo num sítio que fosse completamente o pior sítio do mundo, e na altura era mesmo a ideia de fazer na rua, no meio de um bairro social, qualquer coisa onde aquelas pessoas que tinham essas regras e que consideravam que tinham poder ou que tinham valor, não o teriam. Depois o texto foi evoluindo. O processo foi muito longo, portanto nós estamos há 1 ano e meio nisto. Teve uma primeira apresentação no Festival Esquisito que o Gerador produziu e que eu estava a programar com mais 3 pessoas, e onde também surgiu essa vontade de fazer isto. E o que tem acontecido é o desenvolvimento narrativo destas pessoas que estão a questionar qual é o fim do teatro sem conseguirem parar de o fazer. Portanto, o texto anda muito à volta disto, e o espetáculo também. No sentido prático das coisas, pá, tu estás a fazer um espetáculo, o espetáculo acontece, nós vivemos isto com uma intensidade imensa, tu vais para o palco, fazes as tuas coisas, sentes imenso o que estás a fazer, depois acabou, depois no dia a seguir está lá outro grupo de estranhos para ver, portanto, e eles estão outra vez a começar, eles não sabem o que é que nós fizemos, não sabem se a gente se chateou, não sabem se tivemos muito trabalho, portanto, o teatro sempre foi uma analogia muito interessante da vida por esse próprio processo, da mesma maneira que a vida está sempre a começar e a acabar. Mas recomeçamos sempre. Aliás, no próprio espetáculo há um momento em que o diretor faz um aviso. Isto é a última cena. Sabem o que é que isso quer dizer? É a última cena. Que na vida todos temos também, de certeza, uma última cena. Nem sempre vamos dar por ela, mas acho que a teremos sempre. É pá, pela única maneira possível de fazer um espetáculo, por amor mesmo. Nós estamos a fazer um espetáculo não financiado, portanto estamos a trabalhar à bilheteira, portanto estas pessoas não estão a receber dinheiro para fazerem o espetáculo antes, os ensaios, portanto só irão receber no final com aquilo que nós dividirmos. E havia aqui uma série de dimensões que eu queria trabalhar. Havia uma ideia muito clara de início que era interessante ter 2 gerações. Tentei até pessoas mais velhas, mas depois por vários motivos não permitiu. E depois aconteceu uma coisa gira, por exemplo, lembro da primeira vez que o Mário Redondo foi lá à casa ler o texto, porque eu achei que era giro experimentar com várias pessoas. Acho que é uma das coisas que nós, às vezes no teatro, ficamos muito bloqueados. Só esta pessoa é que consegue fazer isto. Não é verdade. Há pelo menos 6 ou 7.
E ele, quando leu aquilo, foi muito estranho, porque foi quase a impressão de que ele é que tinha escrito aquelas palavras. A Sofia foi por este processo muito forte, ela tem uma presença muito forte e que nós estamos a tentar criar uma personagem que vive das memórias dessa força, o que é algo que é muito interessante ver ela a fazer. Pá, e a mim e o Miguel já tinham feito várias coisas comigo e eles representam mesmo uma geração que tem um conforto muito grande na plateia e às vezes um desconforto e uma insegurança muito grande no palco. E isso é muito interessante, esse conflito, essa luta entre estas pessoas. Portanto, foi mesmo por amor, não podiam ser outras pessoas a fazer isto, mesmo. É pá, dificílimo, porque tive que esperar este tempo todo. Lisboa está com imensa atividade, portanto, arranjar uma sala, nós demorámos meses para conseguir e realmente aqui a Mala Posta está a ser uma coisa diferente e está a receber muitas pessoas e ainda há bocado passava ali no corredor, a gente a ensaiar. Isto faz-me lembrar um bocadinho coisas como eram as salas nos anos 90. E foi muito difícil, nós tivemos que fazer essa espera obrigatória, não foi uma decisão estratégica, não foi nada, até porque nós, entretanto, preparámos outro projeto, esse sim já financiado pela Gulbenkian e pela Fundação GDA, que acabaram por se sobrepor por questões de programação dos financiamentos. Mas este tempo todo o que foi difícil foi esperar e reduzir aquela ansiedade, epá, eu quero esta frase. E houve coisas que mudei, porque fui refletindo, porque tinha muitas notas tiradas, e permitiu fazer uma coisa que eu acho que todas as pessoas que escrevem e encenam ao mesmo tempo devem ter essa luta, que é pá, deixar de respeitar o texto. Porque o texto ao início é tão forte, o texto é muito emocional para mim, aquilo foi escrito num processo de muita rapidez, portanto, há ali um testemunho muito grande de uma coisa qualquer que queria sair cá para fora. E como tive esse tempo, pude olhar para aquilo e dizer, pá, esta frase é uma porcaria, isto não faz sentido nenhum, ou esta palavra já não, ou esta cena está uma chatice. Isso deu-me esse espaço. Portanto, conseguir equilibrar melhor o gosto que tinha sido escrever e agora o gosto de ensinar, que são duas coisas que às vezes andam à porrada, inclusivamente, e não são a mesma. Portanto, esse tempo foi útil para isso. Já. Nós vamos repor este espetáculo em fevereiro no Clube Estefânia, outra casa amiga que nos vai acolher. Até porque, pá, uma das coisas que eu sinto que é muito chato é tu estares a ter este trabalho todo, esta ansiedade toda e depois fazeres isto 3 vezes. Portanto, vamos conseguir ter 16 espetáculos ao todo, 16 récitas, portanto vai ser muito fixe. Vamos também começar uma parceria com o Instituto Cervantes, porque nós estivemos a trabalhar um outro texto que se chama Os Princípios do Novo Homem, que está financiado pela Fundação GDA e pela Fundação Gulbenkian, que estreará no fim de abril, também no Clube Estefânia. Depois vamos para o espaço do Village Underground, que vamos lá tentar montar um sítio espetacular. Pá, vamos ter uma coisa que é o Clube de Inéditos, que vamos andar a ler textos que nunca foram levados à cena na Livraria Barata, na Avenida de Roma, a partir de janeiro. Isso do Cervantes, há uma série de ideias no ar. Pá, vamos ter um festival de contadores de contos que vamos fazer na Amadora. Estão muitas coisas de facto a acontecer. Portanto, quando tu me perguntas em regresso, é uma sensação estranha, porque parece que estava tudo aqui pronto para existir. E desatando aquele nó que eu tinha antes de não ser artista full-time, as coisas começaram a disputar-se. Portanto, vai ser um ano muito fixe e espero que a gente até consiga voltar aqui no último trimestre também para fazer os princípios do Novo Homem aqui. Portanto, muita coisa e já preparar o que vamos fazer a seguir. Olha, olho com uma sensação agridoce. Eu comecei a fazer teatro em 96 como ator. Como encenador em 97, como espectador devo ter começado em 92, 93, com 16 ou 17 anos, a ver regularmente teatro. E eu nunca senti tanta criação à minha volta, ou seja, há imensas ideias. Acho que os criadores de teatro entenderam melhor como trabalharem com as ferramentas e os ingredientes que têm à mão, que eu acho que na minha geração, nos anos 90, nós queríamos muito ser como eram os mais velhos, ter um espaço, ter um subsídio, ter um elenco fixo, ter cenários grandes, essas coisas todas. Acho que hoje há uma capacidade de criar muito melhor, que teve muito a ver com o ensino artístico, com a evolução do ensino artístico e de haver várias escolas e os atores, por exemplo, não serem só os atores de Lisboa e depois havia ali umas coisas que ficavam no ar que não se percebia e queriam vir para Lisboa. Acho que o país mudou muito a nível da criação. Porquê é agridoce? Porque eu acho que continuamos com um tipo de luta estranhíssimo sobre o fim da cultura. Para que é que serve a cultura?
E de que maneira é que nós continuamos a querer ter um país europeu que se pretende ser um país virado para o futuro, para as novas tecnologias, para o empreendedorismo, e, no entanto, continuamos a discutir orçamentos subvalorizados, continuamos a discutir a forma como os políticos falam sempre desta área. Portanto, há coisas que parece que regredimos no sentido do discurso político, que depois também tem um financiamento coerente com esse discurso político, que é: há dinheiro suficiente para a gente fazer umas coisas, mas de facto não há dinheiro suficiente para darmos o passo em frente, que é sentirmos que, de facto, como na educação e como na saúde, devia haver um Serviço Nacional de Cultura, ou seja, sentirmos que a produção cultural e, sobretudo, aquilo que é a criação no campo do teatro, que podem ser noutras áreas as mesmas questões, ou nas artes performáticas, como preferem dizer, é algo que é uma componente de um serviço social que o Estado tem que prestar à sociedade. E isso é irritante ainda estarmos a falar destas coisas hoje. Mas, de facto, eu acredito que há tanta gente a fazer tanta coisa boa que eu acho que mais tarde ou mais cedo, também socialmente, seremos mais pertinentes e teremos mais força. Espero. Imagino. Pedro, muito obrigado. Obrigado, eu.